gente! Chegamos agora no nosso curso avançado de redação Enem. Esse curso consiste em 10 módulos, tá? Que a gente vai pegar, destrinchar essa redação todinha para ser chuva de notão. Então vamos começar aqui o nosso primeiro módulo com foco na introdução. Gente, rabisquei meu quadro todo, para tudo. A gente vai começar aqui com foco na introdução, destrinchando, vendo o esqueletinho, tá, dessa introdução, para a gente conseguir entender o que a redação quer da gente. Então, veja só, na introdução da redação, a gente tem 3 coisas muito importantes que precisamos fazer. A gente tem aqui, ó, a estratégia, a gente tem obrigatoriamente e muito importante a problematização e a gente tem a parte mais importante da nossa introdução, que é a tese, tá? A tese é o que faz a gente ter toda a ideia da nossa argumentação. Então, vamos lá. A estratégia é aquilo que a gente já viu lá no curso básico, é a forma que a gente vai levar essa introdução. Pode ser histórica, pode ser criativa, pode ser mista, né? Tem várias formas da gente fazer essa introdução e a gente vai escolher uma delas. Bem, a introdução é a primeira etapa do texto. Então, ela é o que vai fazer o seu avaliador ter aquela curiosidade de falar, esse aí sabe do que está falando, beleza? Você tem que escolher a estratégia para despertar a curiosidade do avaliador, mostrar que você tem aquela sapiência, aquela sabedoria sobre o assunto. Então, por isso que a introdução é tão relevante assim, é a porta de entrada do seu texto. Problematizar de forma a mostrar a importância do tema. O que significa isso? Mostrar como esse tema aqui, ó, esse teminha, é importante na sociedade. O que ele gera, qual a consequência que ele vai trazer, tá? A gente vai criar a nossa tese, que é extremamente importante, tá bom? Para a gente construir os nossos argumentos. Então, a gente cria a nossa tese e a gente vai dividir isso em 3 períodos. O que significa? Primeira frase, segunda frase, terceira frase. O que a nossa introdução vai cobrar da gente, principalmente, né, nas competências? Isso aqui, ó, a gente vai trabalhar na introdução, o seu avaliador vai trabalhar na introdução com a competência 1, 2 e 3. A primeira falando sobre ortografia, pontuação, vocabulário, tá? A gente vai trabalhar com o repertório sociocultural, que é a questão da problematização, como que esse problema afeta de fato a sociedade, e a gente vai trabalhar com a problematização específica do tema, que é a nossa tese, tá bom? Então vamos dar uma continuada aqui para a gente ver o passo a passo disso aqui. Aqui, ó, eu botei aqui para vocês, aqui meu esqueletinho, que gracinha! É o meu esqueleto. Aqui é bem simples, tá, gente? A gente colocou com cores para você entender perfeitamente como essa redação funciona, como essa introdução precisa ser escrita para ter chuva de notão. Já é? Então vamos lá. A anatomia da introdução, ó, ela se apresenta desta forma aqui. Então, na parte rosa, a gente tem a nossa estratégia. De que forma a gente vai levar, né, essa introdução para o nosso avaliador, né? Na parte vermelha, a gente tem a problematização. A problematização é a parte mais importante, né, dessa esfera aí, dentro da nossa estratégia. Porque aqui é onde a gente vai mostrar o problema social, tá? Como que isso interfere na sociedade. Então, é importante que essa parte, a problemática do tema seja relevante para a sociedade. E a gente vai finalizar com a nossa tese. A nossa tese é que vai trazer todo o nosso recheio do texto, que é o nosso argumento. Então, presta atenção. Aqui, ó, botei em verde a parte do ponto final. O que é isso? É que a gente precisa dividir em período, para a gente não escrever um período muito longo, tá ok? Então, ó, primeira parte, né? A gente vai fazer o quê? Estratégia. Segunda parte, problematização. Terceira parte, tese.
mais ou menos aí, a gente consegue escrever, dentro do ideal, entre 5 e 7 linhas. E se eu passar um pouquinho, ou se for um pouco menor? 4 linhas não dá, tá, galera? No mínimo 5. Se a sua problematização estiver muito coerente, se for para 8 linhas, ainda dá. Fica show. Mas aqui, dentro do normal, é entre 5 e 7 linhas do nosso esqueletinho. Certo, biscoito? Então, vamos aqui para a próxima, ó. Vamos ver aqui um exemplo da nossa estratégia, né, com a nossa problematização. Veja só. A Constituição Federal de 1988, aqui eu já estou dando um dado, eu já comecei pauleira, tá? A Constituição Federal de 1988 defende, só um, né? Preserva ou defende a manutenção do cidadão à dignidade para com a vida, crivando qualquer tipo de preconceito com o crime. Olha só que interessante que a gente usar palavras, né, sinônimos interessantes, crivando, fazendo a manutenção daquilo ali, mantendo, e a gente usa uns sinônimos menos usuais, já aumenta a competência 1, tá? Qualquer tipo de preconceito contra a vida. Então, a gente já está falando aqui que a Constituição, ela não permite preconceito, certo? Então, vamos ver. Essa foi a nossa estratégia. Utilizar lei, utilizar um fato concreto. Vamos lá. No entanto, ó, aqui nessa parte, eu já falo para vocês que tem um problema aí. Entra a minha problematização. No entanto, no panorama brasileiro, observa-se por vezes, ou seja, eu não estou falando que sempre. Então, eu estou deixando aí uma brecha para que, às vezes, isso não aconteça, tá? Por vezes, o contrário, quanto à questão do cumprimento ao contrário, contra a questão do cumprimento da lei às diversidades. Então, tem algumas vezes aí que esse cumprimento fica blé, né? Não rola. Então, essa foi a minha problematização. E aqui, gente, só lembrando, usar o parágrafo é importante e o ponto final representa o final do período. Agora, vê aqui, a gente vai para a tese. O que é a nossa tese? É a parte mais importante da nossa introdução. Por quê? Porque ela vai dar toda a sequência do texto. Então, vamos ver. É a última parte e mais importante da introdução. Beleza. Deve ser uma frase afirmativa. Ou seja, a gente não pode criar na nossa tese uma frase com pergunta, tá? Porque a nossa tese vai ser o foco da nossa proposta de intervenção e da nossa argumentação. Então, ela tem que ser uma frase positiva, tá? Não positiva, afirmativa, tá? Explicação do porquê o tema é um problema. Um problema para quem, gente? Para a sociedade. Então, a gente tem que pensar sempre em cidadania, sociedade, como isso afeta a médio e longo prazo a sociedade, tá? E não ser nem a favor nem contra. Então, o seu posicionamento não pode chegar e falar, não, eu sou a favor. Primeiro que eu não pode ser usado, né, gente? Nem eu, nem nós. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo é um texto impessoal. Isso significa dizer que a gente é neutrão, tá? A gente está na parte da neutralidade ali. A gente só está escrevendo um texto com fatos e opiniões. E que competências essa tese vai cobrar da gente? Vai cobrar essas aqui, ó. A competência número 1 e a número 3, ortografia, pontuação, vocabulário, tá? Na competência 1. E a competência 3, tese com boa formulação. O que isso significa? Que quando o seu avaliador, o seu leitor, começar a ler a sua tese, ele vai compreender, tá? Completamente o que você quis dizer e como aquele texto vai ser continuado. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o exemplo completo, tá? Com a nossa tese na introdução. Então, a Constituição Federal de 98 preserva a manutenção do cidadão à dignidade para com a vida, crivando qualquer tipo de preconceito como crime. Então, qualquer tipo de preconceito é crime. Nossa estratégia aqui, de fato. No entanto, no panorama brasileiro, observa-se, por vezes,
o contrário quanto à questão do cumprimento da lei às diversidades. Ou seja, algumas vezes as pessoas sofrem preconceito e a lei não é cumprida, né? Diante disso, aqui ó, a gente já vai dar a continuação. Se a gente fosse, né? Diante disso, assoma o dilema da multiplicidade que persiste a realidade brasílica, aqui ó, mais ponto aí para você, brasílica e brasileira, mesma coisa, seja pela incapacidade da execução das leis já estabelecidas, seja pelo pequeno apelo educativo para a população. Então, veja só, aqui está o meu argumento 1 e aqui está o meu argumento 2. Então, esses argumentos aqui, eles vão dar continuidade no meu texto, beleza? Então, vamos lá. Seja pela incapacidade da execução das leis já estabelecidas, seja pelo pequeno apelo educativo para a população. Então, a gente já tem dois argumentos. Estamos falando ainda do Estado e estamos falando da esfera educativa, certo? Vamos ver aqui ó, outros exemplos de introdução. Então, a gente tem 4 exemplos. Vamos lá no primeiro. Desde 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a bem-querença entre as pessoas de uma mesma nação é de responsabilidade tanto do Estado quanto da sociedade. Então, aqui a gente já está falando ó, diretamente de direitos humanos. Entramos mais uma vez com um fato. A nossa estratégia argumentativa vai ser, a nossa estratégia da introdução vai ser com fato. Beleza. Aí, ó, ponto final. Ali, meu ponto final, período. Então, eu já tenho a minha primeira parte do esqueleto aqui, né, da anatomia. Entretanto, ó, já venho aqui com um problema. Entretanto, o cenário brasileiro atual ainda carece quanto à questão do respeito à diversidade, tanto étnico quanto cultural. Não, mentira, tanto étnica mesmo. Tanto étnica quanto cultural. Então, ó, essa é a minha problematização. Que o cenário brasileiro ainda está, ó, meio lá, meio cá, com os problemas étnicos e culturais. Ok. Lembrando que o tema é esse aqui, tá? Tal problemática afeta de forma significativa o bem-estar de parte da população que mantém até o presente momento os valores e as culturas significativas para a sua existência. Olha só essa tese aqui. Essa é a minha tese. Então, eu tenho aqui a minha segunda parte e eu tenho aqui a minha terceira parte. Percebam que essa tese não está muito clara, tá? Percebam que essa tese ficou assim, tá, mas essa pessoa vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre valores e culturas de forma separada. Ela vai falar só sobre essa questão aqui com 2 argumentos. Então, o seu avaliador pode ficar, tá? Então, não é uma boa introdução se você não tiver argumentos extremamente sólidos, ok? Vamos, então, agora para a introdução de número 2, para ver qual é a nossa estratégia aqui para começar a nossa introdução. Segundo Aristóteles, filósofo grego, no período da Grécia Antiga, aqui, ó, a gente tem aqui uma historicidade interessante, afirmava que a base da sociedade é a justiça. Além do fato histórico, a gente tem uma citação direta, por isso o uso das aspas. Então, a nossa estratégia argumentativa foi essa, utilização aqui do nosso pontinho final. Ok, no entanto, vai começar o meu problema. No entanto, apesar da sociedade brasileira ter um nível considerável de miscigenação e múltiplas etnias em sua cultura, a diversidade etnocultural demonstra, por vezes, injustiça com as culturas não europeizadas. Olha só aqui, pô, ficou show, beleza. O que desestrutura a base da nação verde-amarela com preconceitos e falta de intervenção estatal. Já nessa parte aqui, ó, apesar de eu não ter usado o ponto final, que eu poderia utilizar, a minha tese ficou maravilhosa. Eu desenvolvi a tese a partir da vírgula, mas eu dei uma pausa. E a minha tese fala perfeitamente, ó, que desestrutura a base da nação verde-amarela com preconceitos, então eu tenho que falar no meu desenvolvimento 1, né? No meu argumento 1, sobre preconceito e falta de intervenção estatal. E o problema do Estado. Então, aqui eu tenho claramente para o meu avaliador
os meus 2 argumentos que serão abordados no decorrer, né, da minha redação do meu texto. Vamos ver o 3 aqui. Introdução 3. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, então aqui, ó, essa introdução eu já começo com estatística. A minha estratégia é estatística. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, 46,8% da população brasileira é negra. Da onde eu tirei esse dado aqui? Provavelmente do meu texto motivador, porque quem vai saber estatística de cor, né? Então, eu tenho aqui 46% da minha população é negra, enquanto apenas 1,1% são indígenas, tá? Ressalvando o ponto em que os indígenas eram os nativos na nossa região antes da colonização. Então, eu peguei aqui uma estratégia mista. Eu peguei a estatística, eu peguei história, beleza? Da colonização portuguesa. Eu peguei história, então eu tive uma estratégia mista. Esses números demonstram que a problemática em questão, as nossas raízes culturais e étnicas, estão presentes de forma complexa na sociedade brasileira por conta da discriminação, intolerância e pré-julgamentos. Como que essa introdução foi feita na problematização e tese? Ela juntou a problematização e a tese ao mesmo tempo, falando que ela vai falar sobre discriminação, intolerância e pré-julgamentos no decorrer do texto, ok? Pode, tá? Contanto que a tese esteja claríssima para o seu avaliador, pode ser falado, tá? Então vamos lá. A última introdução é a 4. Veja só, Machado de Assis, em sua fase literária realista, desnudou a sociedade brasileira e urdiu críticas aos comportamentos egoístas e superficiais da nação. Então, veja só, a minha estratégia aqui foi usar literatura, né, para fazer um comparativo. Isso é excelente, tá bom? Repertório sociocultural, outra base de conhecimento. Então, a gente começou aqui, ó, perfeito, nossa primeira frase com ponto final, ótima, o avaliador já chegou ali, já entendeu mais ou menos do que você está querendo dizer. Aí, ó, não longe dos romances do autor, vai entrar o meu problema. Percebem-se aspectos semelhantes quanto à cultura dos povos pretos e indígenas no que diz respeito aos comportamentos, à religião e aos costumes. Olha aqui minha problemática também marcada com um ponto final, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu problema bem explícito, certo? E vai entrar a minha tese agora, que vai ser o desenvolver do meu argumento. Então, tal problema aumenta o preconceito e a naturalização da indiferença. Então, essa construção aqui, ó, da introdução, ela é a mais simples, a mais certeira e a mais fácil de fazer. Lembrando que tópicos frasais de estratégia, eles podem ser utilizados em diversos temas. Então, por exemplo, aqui eu estou falando sobre a diversidade étnico-cultural no Brasil. Mas se eu estivesse falando do problema da educação na sociedade brasileira atual, eu poderia usar aqui também a questão dos direitos humanos e começar também a minha redação dessa forma. Então, é importante o treino, tá? Para a gente ter um cenário que a gente saiba de fato falar, saiba de fato a data, não erre em coisas bobas, do que tentar escrever uma coisa extremamente nova e não sair direito, tá? Então, eu, como professora, oriento a vocês sempre utilizar a introdução do tipo 4, beleza? Porque ela é a mais fácil, a mais simples da gente conseguir chegar a um texto perfeito. Lembrando que aqui no slide, elas estão com 4 linhas, mas é por conta da formatação do slide. A gente tem que fazer no entorno de 6 a 8 linhas a nossa introdução para ficar uma coisa legal, tá? Lembra lá do nosso esqueletinho da anatomia, beleza? No próximo módulo, a gente vai falar sobre desenvolvimento. Aguardo vocês!